Olá, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais esta aula do nosso curso sobre a história da igreja. Este é o nosso quinto encontro e nós vamos conhecendo ainda o período apostólico da igreja, o período em que os apóstolos de Cristo conduziam, o rebanho conforme a determinação de Jesus Cristo. E hoje, neste quinto encontro, então, nós vamos nos ater um pouquinho em duas figuras, que são as duas colunas principais da igreja, Pedro e Paulo. Pedro, o apóstolo, escolhido por Jesus lá nas margens do mar da Galileia, e Paulo, Saulo de Tarso, depois convertido, tornou-se Paulo, aquele que levou o cristianismo, que levou o evangelho para além dos limites da Palestina, para além dos limites da cultura judaica. Mas iniciemos falando um pouquinho sobre Pedro, sobre o apóstolo Pedro, nosso querido São Pedro. Existe hoje uma resistência muito grande, principalmente por parte dos protestantes, em relação à primazia de Pedro. Existe uma resistência muito grande em aceitar que Pedro realmente foi o primeiro líder da igreja. Foi aquele escolhido por Jesus para ser o pastor, para ser aquele que conduziria, que organizaria a igreja na terra. Os evangelhos de Mateus e João, Mateus no capítulo 16 e João no capítulo 21, não deixam dúvidas de que Jesus realmente escolheu e instituiu a Pedro como líder da igreja. E João 21 tem aquele belíssimo encontro de Jesus ressuscitado com os seus discípulos às margens do lago. E Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus faz a pergunta e por 3 vezes ele tem a resposta positiva de Pedro. E por 3 vezes Jesus pede, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro é realmente aquele que foi escolhido por Jesus para ser o primeiro dentre os apóstolos. No seu livro Apontamentos de História Eclesiástica, Dom Jaime Câmara vai dizer que Pedro, num momento de uma certa tranquilidade da igreja lá em Jerusalém, ele vai a Lida, a Jope e a Cesareia, essas 3 cidades ali dentro da Palestina. E é em Cesareia que ele, a partir de uma visão, ele converte o primeiro não-judeu, o primeiro incircunciso ao cristianismo, que é o centurião Cornélio, o centurião da corte. Então Cornélio e toda a sua família se tornam cristãos. Depois ele vai a Antioquia, onde permanece por mais ou menos 7 anos. E daí, lá por volta do ano 42, ele vai a Roma. É em Antioquia que a igreja é pela primeira vez chamada de cristã. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Nós lembramos lá do vídeo anterior e que a igreja lá em Jerusalém ela tinha um nome, ela era chamada de O Caminho. Os seguidores de Jesus, os apóstolos e os seguidores de Jesus eram chamados de os homens do caminho, as pessoas do caminho. Aqui em Antioquia eles passam a ser chamados de cristãos. Mas esse título de cristãos não foi um título dado com honrarias, não, ele surgiu a partir do escárnio, a partir da zombaria do povo de Antioquia, do povo que não simpatizava com os cristãos. Então aqueles homens e mulheres que eram seguidores de Cristo, eles passaram a ser chamados de cristãos. E este nome a igreja traz até os dias de hoje. Então, a primeira vez em que a igreja de Cristo foi chamada de igreja cristã, em que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, foi em Antioquia, ainda durante o tempo em que os apóstolos estavam por aqui, tempo que eles ainda estavam vivos. Então lá por volta do ano 42, Pedro vai a Roma e lá ele fixa uma residência. E junto com ele vai o jovem Marcos, o jovem João Marcos, que é o autor do primeiro evangelho escrito. O primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E Marcos escreveu esse evangelho enquanto estava em Roma ainda. E esse evangelho escrito por Marcos foi revisado por Pedro. Então de Roma, Pedro envia Marcos até a cidade de Alexandria, no Egito. E lá, Marcos torna-se o bispo, torna-se o responsável por aquela igreja. Fica então fixado o evangelho nas 3 principais metrópoles do império. Alexandria, no Egito, Antioquia, na Síria e a sede do império, Roma, lá na Itália. Além do grande núcleo cristão que já começava a tomar vulto na Palestina. Assim como a primazia de Pedro é contestada por muitos protestantes, a estadia de Pedro em Roma também é contestada. Entretanto, se nós formos ler Lutero, Calvino, que são os 2 grandes reformadores,
Lutero primeiro e Calvino, que foi aquele que levou a reforma protestante para além dos limites da Alemanha, nós vamos ver isso mais à frente. Nós não vamos encontrar nenhum testemunho desses dois reformadores contradizendo que Pedro esteve em Roma. E além disso, toda a história eclesiástica antiga, todos os escritores antigos confirmam essa estadia de Pedro em Roma, assim como também a sua primazia sobre a igreja cristã de Roma. Eusébio de Cesareia, ele cita várias vezes na história eclesiástica. O quarto bispo de Roma, o quarto papa, São Clemente, também escreve sobre a estadia de Pedro em Roma. Além deles, Santo Inácio de Antioquia, nas suas cartas, Irineu de Leão, que escreveu contra as heresias, escreveu também outras obras, que também remonta do período subapostólico, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então todos eles confirmam, todos esses historiadores, esses bispos, eles confirmam que São Pedro realmente esteve em Roma. Então nós não temos dúvida. Nós podemos começar a estudar a história da igreja tendo no nosso meio essas dúvidas. Mas será que os protestantes estão certos? Será que São Pedro não esteve em Roma? Será que ele é realmente o primeiro líder da igreja, o primeiro papa? Depois a gente vai entender também o que significa essa palavra papa, o que ela tem a ver com São Pedro. Então, nessa nossa quinta aula, então, vamos tirar essa dúvida. São Pedro esteve realmente em Roma, lá a partir do ano 42. Depois ele voltou para Jerusalém, na época das viagens do apóstolo Paulo, ele estava em Jerusalém, foi onde aconteceu o primeiro concílio da igreja, a gente vai ver isso no próximo vídeo. E depois ele voltou a Roma e no ano 67, sob o império de Nero, São Pedro foi crucificado, foi martirizado em Roma. O professor Alessandro Lima, fundador do Apostolado Veritatis Splendor, que você vai encontrar no final do vídeo, lá na bibliografia, ele diz o seguinte: como podemos ver, na grande maioria das vezes, é a falta de memória cristã o grande nascedouro das heresias cristãs. Pedro não só esteve em Roma, como foi bispo daquela cidade e lá, juntamente com São Paulo, recebeu a coroa do martírio. E é de Roma que São Pedro escreve a sua primeira epístola, a primeira carta de São Pedro. Inclusive no capítulo 5, versículo 13 da primeira carta de Pedro, ele faz uma referência ao lugar onde ele se encontra, porque ele fala da Babilônia. E Babilônia, conforme diz o professor Alessandro Lima, é o codinome para a cidade de Roma, devido à grande semelhança entre as duas cidades no que diz respeito à idolatria e à perversão. Então, quando a gente ler lá no Apocalipse, no nosso curso sobre Bíblia, nós vamos chegar aí também. Quando nós lermos no Apocalipse a grande Babilônia, não está falando da igreja católica, como muita gente hoje diz. A grande Babilônia, que fala o apóstolo João no Apocalipse, é Roma, é a cidade de Roma. Por conta dessa semelhança em relação à perversão e à idolatria que existia também na cidade de Roma. Então, São Pedro esteve em Roma e lá ele foi bispo da igreja de Roma, foi o primeiro bispo da igreja cristã de Roma e lá ele recebeu a palma do martírio. Antes de ser bispo da igreja de Roma, São Pedro foi bispo da igreja de Antioquia. Como nós vimos, ele esteve em Antioquia durante mais ou menos 7 anos. Então, ao sair de Antioquia, ele colocou no seu lugar Evódio, que tornou-se o segundo bispo de Antioquia. Então, no ano 67, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, lá na colina do Vaticano, onde hoje se encontra o seu túmulo e onde encontra-se também hoje a sede da nossa igreja, a esplendorosa Basílica de São Pedro, lá na cidade do Vaticano. Mas além de São Pedro, uma outra figura foi muito importante para a igreja durante esse período, que foi a figura de São Paulo, o Saulo de Tarso. Mas quem foi esse Saulo de Tarso? Quem foi São Paulo? O padre José Artolino Bessen, o padre Bessen, ele diz no seu livro História da Igreja, que não se conhece a Jesus e ao cristianismo sem a mediação de Paulo. Então São Paulo foi aquela figura responsável por fazer com que o cristianismo explodisse, vamos dizer assim, com que ele chegasse a todos os cantos do mundo até então conhecido. O que se conhece da vida de São Paulo está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, que é a primeira história da igreja. O evangelista Lucas dedica 16 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos para falar de São Paulo, do apóstolo Paulo.
Sabemos que ele era nascido em Tarso, na Cilícia, e foi batizado com o nome de Saulo. Na verdade, em hebraico, o nome era Saul. Depois, no grego, se tornou Saulus. E no latim, Paulus. O que aconteceu, então? Como nós vimos no vídeo anterior, com o crescimento do número de fiéis, a igreja precisou se organizar. Então foram surgindo os presbíteros, os profetas, os evangelistas e os diáconos. Então, com essa organização, a igreja passou a tomar vulto, passou a ser vista, passou a ser percebida. E passou também aquela imagem de que ela realmente estava crescendo, de que era algo em crescimento, não era uma simples seita, um simples grupo, uma tendência de desaparecer dali a algum tempo. Não. Então esse crescimento da igreja passou a assustar, a preocupar os judeus, principalmente as autoridades judaicas. E é aí que entra em cena Saulo. Saulo de Tarso, um fariseu, muito apegado à lei, aos costumes judaicos, aluno de Gamaliel. E Saulo, a partir de um embate que ele tem com o diácono Estevão, ele começa a alimentar um ódio muito grande pelos cristãos. E ele empreende todas as suas forças, ele emprega todas as suas forças na perseguição e na destruição dos cristãos. E essa sua iniciativa de perseguir e destruir os cristãos faz com que ele empreenda uma viagem até Damasco, onde havia um grande núcleo cristão. E no caminho, entre Jerusalém e Damasco, ele tem uma visão de Jesus. Jesus se encontra com ele e pergunta: Paulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. A partir daí, então, como nós sabemos, Paulo perde a visão, ele entra em Damasco, é levado até Ananias, que era um cristão também, muito conhecido no lugar, e a partir dali começa o seu processo de conversão. Então, dali de Damasco, Paulo vai até a Arábia, mais ou menos, a região de Petra, onde ele passa alguns anos na solidão, refletindo sobre a sua conversão e também aprendendo sobre o cristianismo, sobre Jesus Cristo. Então, durante 3 anos, do ano 34, quando ocorreu a sua conversão, a sua visão a caminho de Damasco, até o ano 37, Paulo viveu esse retiro espiritual. E no ano 37, então, Paulo vai a Jerusalém para se encontrar com Pedro e os outros apóstolos e ser aceito, quem sabe, na comunidade cristã. É de se imaginar que ele não tenha sido bem recebido em Jerusalém por conta dos seus compatriotas, dos outros judeus, dos fariseus, assim como em qualquer lugar por onde ele passava, porque ele era um fariseu conhecido, era uma pessoa de importância dentro da religião judaica. E de repente aquela conversão, ele se tornar justamente um daqueles a quem ele tanto perseguia, com certeza, Paulo, a partir desde do momento da sua conversão, já começou a sentir o gosto amargo da perseguição, da indiferença e do sofrimento por causa de Cristo, que ele levou na carne até a morte, como a gente vai ver. Então, no ano 42, Paulo vai até Antioquia, e no ano 43 ele parte na sua primeira viagem missionária. E essas viagens missionárias de Paulo, elas são assunto então para o nosso próximo vídeo. Por enquanto nós ficamos por aqui, conhecendo a primazia e a estadia de Pedro em Roma. Pedro realmente esteve lá e foi bispo da cidade de Roma, e no ano 67 ele foi martirizado na colina do Vaticano, lá em Roma. E Paulo, aquele perseguidor, aquele fariseu fanático pelo judaísmo, que fez uma experiência belíssima de Jesus, uma experiência belíssima de Deus, se converteu e se tornou membro dessa igreja e um cristão muito importante, alguém que foi responsável, como diz, repetindo o que dizia o padre Bessem, não se conhece a Jesus e ao cristianismo sem a mediação do apóstolo Paulo. Então nós vamos ver resumidamente na próxima aula de que maneira Paulo foi esse mediador, foi esse propagador do cristianismo. Por enquanto, mais uma vez eu agradeço você que assistiu o vídeo, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, acesse o blog que vai aparecer ali no final, nas legendas. Um grande abraço e fique com Deus. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa